Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do programa de extensão e reforço escolar. O meu nome é Lucas, eu sou estudante de medicina veterinária da Universidade de São Judas, lá do campus da Moca. Para esse projeto a gente tem como coordenadora a professora Cíntia Pittini. E para continuar na pegada de saúde e bem-estar, hoje eu vou falar sobre sistema nervoso. No primeiro vídeo eu falei sobre sistema digestório e no segundo eu falei sobre sistema respiratório. Antes da gente começar a falar sobre o sistema nervoso, a gente tem que entender que ele é o mais importante do nosso organismo. Não que os outros não sejam importantes também. Mas sem o sistema nervoso, a gente não tem as configurações necessárias para a nossa vida. Ele é como se fosse uma máquina. Sem ele, a gente não tem o movimento respiratório e a gente também não tem o peristaltismo do intestino. Então a gente não teria nem a respiração para conseguir a nossa vida, né, a manutenção da nossa sobrevivência, e também a gente não teria os impulsos que levariam o intestino a se movimentar para que a gente conseguisse depois, lá no final, captar todos os nutrientes. Quando a gente fala do sistema nervoso, a gente tem o principal ator. O principal ator dele é o neurônio. O neurônio é a célula do sistema nervoso. E essa célula, ela tem, né, essa forma bem diferente das outras células do organismo, e ela também tem a capacidade de só conseguir fazer as ações dela com um nutriente específico. E esse nutriente específico é a glicose. É a única célula do nosso organismo que só funciona com um tipo de nutriente. Com outro tipo de nutriente, o neurônio ele não vai funcionar. Então, lá no finalzinho da nossa digestão, né, quando a gente absorve todos os nutrientes, né, a partir do carboidrato que vai se transformar em glicose, é o principal parte do organismo a ser enviada a glicose é o nosso sistema nervoso por causa do neurônio. No neurônio, a gente tem, né, algumas estruturas que compõem essa célula, que são os dendritos, o corpo celular, nódulo de Ranvier, bainha de mielina e axônio. E o que eles fazem? Os dendritos eles são as ramificações do corpo celular do neurônio, e nele a gente tem a captação dos estímulos, então a gente tem a modulação, né? A gente recebe todas as informações do ambiente externo. No corpo celular, a gente tem o núcleo e a maioria das organelas, que é onde a gente vai fazer o entendimento, né, do que a gente recebeu da modulação dos dendritos. Os nódulos de Ranvier são as partes do axônio, né, desse prolongamento de cauda, que não são protegidos pela bainha de mielina. E a bainha de mielina ela é composta pelas células de Schwann, que tem como objetivo um isolante elétrico, porque o nosso sistema nervoso ele realiza todas as funções dele através de impulsos elétricos. E já lá no final dessa cauda a gente tem o axônio, que ele é o maior prolongamento do neurônio, e lá na parte terminal do axônio, né, que é a parte final dessa caudinha, a gente tem umas vesículas que dentro dela ficam armazenados neurotransmissores. E são esses neurotransmissores que vão ser distribuídos pelo organismo para que a gente consiga receber os estímulos e também mandar ações para o nosso corpo executar. Quando a gente fala de ações, a gente fala também de propagação do impulso nervoso. E qual que é o sentido delas? O sentido é, a gente recebe as informações nos dendritos, essas informações moduladas vão passar para o corpo celular, que é onde vai ter o entendimento junto com o núcleo e as organelas do corpo, e depois vão ser passadas para o axônio em forma de impulso nervoso, para que lá no axônio sejam liberados os neurotransmissores que são necessários para determinadas ações. Então, quando a gente encosta numa panela quente, a gente tem um estímulo de dor, a gente vai sentir a dor. Mas por que a gente sente a dor? Porque ela vai ser recebida lá nos dendritos, vai ser entendida no corpo celular e do corpo celular vai para o axônio, que vai mandar uma ação para o nosso corpo. E a ação é retirar a mão. E essa ação só vai ser acionada quando a gente tem a terminação nervosa, e a partir dessa terminação nervosa, ela vai mandar as informações e vai receber o neurotransmissor para que a gente execute. Então essa ação de retirar a mão é uma ação estimulada por um neurotransmissor.
E o que o sistema nervoso faz? Eu coloquei como subtítulo desse slide ambiente interno e externo, estímulos para o organismo. Então, além de coordenar diversas funções do organismo, né, como administrar os outros sistemas, o sistema nervoso ele tem como função fazer a integração do nosso ambiente interno, que é o nosso corpo, com o nosso ambiente externo. Então, a gente consegue, né, identificar as condições ambientais externas, que seria o frio, o calor, né, que é uma parte do sistema nervoso. Sem ele a gente não conseguiria saber o que é sensação térmica. Então ele tem essa função importante. A gente não saberia o que é sentir fome, porque se a gente não tivesse sistema nervoso que fala pra gente, olha, tá na hora de se alimentar porque a gente precisa de energia. E sem energia a gente não tem o funcionamento do resto do organismo. E essa integração é tentar deixar o nosso organismo em homeostase, né? Que é um estado bom para que a gente consiga realizar todas as tarefas ao longo do nosso dia. Quando a gente fala, né, dessas funções que o sistema nervoso realiza, a gente tem as sinapses. E as sinapses nada mais são que conexões de um neurônio com o outro, e não só isso, é a conexão de neurônios com músculos e com glândulas, né? E aí a gente tem a integração do sistema nervoso, que é com o ambiente externo e interno, para que a gente faça o entendimento e também a ação necessária. Na maioria das sinapses, a gente não vai ter o contato físico entre as células. Um exemplo seria, se a gente precisa de alguma coisa que está acontecendo no intestino, as células do intestino elas não têm um contato direto com os neurônios, né? E como que a gente consegue, então, mandar as informações para lá? Através do impulso nervoso, né, por uma sinapse química, que ele vai ser propagado de uma célula para outra através da liberação dos neurotransmissores lá na pontinha do nosso neurônio, dentro das vesículas do axônio. Então, para entender como funciona, a gente tem aqui esse esqueminha com uma foto de uma sinapse, né? E a gente tem os neurotransmissores, eles vão estar dentro das vesículas, na terminação do axônio. A gente vai receber uma chegada de impulso na terminação, que vai resultar na liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. A fenda sináptica é entre um neurônio e outro. E os neurotransmissores vão atingir o outro neurônio, desencadeando um impulso nervoso até chegar à célula de destino. No sistema nervoso, a gente tem divisões, né? Dois grandes grupos, o SNC, que é o sistema nervoso central, e o SNP, que é o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, a gente tem outra divisão, né? Que ele é dividido em duas estruturas, o encéfalo e a medula. E o encéfalo, ele é a maior parte, né? A maior repartição, com mais estruturas. A gente tem dentro dele o cérebro, o cerebelo, ponte, bulbo, tálamo e hipotálamo. Já no sistema nervoso periférico, ele é constituído de nervos e gânglios, e ele é subdividido em somático e autônomo. O sistema nervoso central, ele tem como função principal processar e integrar as informações. Então, quando a gente fala, né, daquela integração entre o ambiente interno e externo, aí entra o sistema nervoso central. Ele é formado pelo encéfalo, como eu disse, né, que é alojado no crânio, e pela medula espinhal, que fica no interior das vértebras da coluna, desde a parte da coluna cervical, que inicia no pescoço, até a coluna sacral, que é quando dá origem ao final da nossa coluna. Quando a gente fala do sistema nervoso central, a gente tem uma camada protetora, né? As meninges, que é a membrana protetora. Essa membrana ela vai proteger o sistema nervoso central de choques mecânicos. E ela é uma membrana extremamente importante. Ela é dividida em três partes, né? Em três constituições, que a gente tem a dura mater, que é a parte mais externa dessa meninge, e essa parte mais externa ela também é mais espessa. Já no aracnoide, que é a segunda da subdivisão, ela é esponjosa. Por quê? Porque nela a gente tem um líquido que se chama cerebroespinhal, ou o líquido cefalorraquidiano, que tem a função de nutrir e proteger o sistema nervoso central de choques mecânicos.
E depois, na parte mais interna, a camada mais interna, a gente tem a pia mater, que ela vai ser aderida ao encéfalo e também à medula. Tem um tópico nesse slide aqui que está meningites e um ponto de exclamação. Por que eu coloquei isso? As meningites, elas são ações lesivas, né? Ou seja, alguma inflamação que está acontecendo na meninge. E na maioria das vezes, as meningites elas são causadas por algum agente etiológico. Agente etiológico, a gente entende, né, que pode ser uma bactéria, um vírus, um protozoário que está atingindo a meninge. Quando a gente tem uma meningite, a gente tem a destruição dessa camada protetora, dessa membrana. Se a gente tem a destruição dessa membrana, diretamente a gente também tem um ataque ao nosso sistema nervoso central. E quando a gente tem um ataque ao sistema nervoso central, a gente tem a destruição dele. E a destruição dele vai causar o quê? A morte dele. Com a morte do sistema nervoso, a gente tem, né, a morte do nosso corpo, da nossa vida, porque ele coordena todas as outras funções do organismo. Aqui temos órgãos componentes do sistema nervoso central. Né? Eu falei as subdivisões e agora eu vou falar das estruturas dele. O encéfalo, a gente tem as repartições do encéfalo. A gente tem aqui o cérebro, né, nesse primeiro slide, que é a maior parte, né, a maior região do encéfalo é o cérebro. Ele possui dois hemisférios, né, que está concentrado entre esquerdo e direito, e eles são ligados por uma estrutura chamada corpo caloso. Cada lobo, né, cada hemisfério é dividido em lobos, e esses lobos são chamados de córtex cerebral e medula cerebral. O córtex cerebral ela é a parte mais externa, né? Ele possui a substância cinzenta e lá a gente tem corpos celulares, né? Que são os corpos do neurônio. E a medula cerebral é a parte mais interna, a gente tem a substância branca que é cheia de axônios dos neurônios. E o que o cérebro faz? O cérebro ele vai controlar a percepção e as emoções e os atos voluntários. Os atos voluntários são todos aqueles atos que queremos realizar, como caminhar, como mastigar, prender a nossa respiração. Então, todas essas funções que a gente deseja são captadas e executadas pelo cérebro. A gente, no cérebro também, tem a recepção e o processamento de informações dos órgãos dos sentidos, né? Visão, olfato, audição, paladar. E a gente também tem sede de pensamento, vontade de aprendizagem, de linguagem, consciência, memória e inteligência. Então o cérebro, né, como a maior parte do encéfalo, né, a maior repartição, ele tem diversas funções. Aqui a gente tem um desenho que explica exatamente o que eu estava falando, né, das repartições do encéfalo. A gente tem o córtex cerebral ali, na parte mais superior, medula cerebral e tem as outras estruturas, tálamo, ponte, bulbo e cerebelo. Aqui, a gente vai falar das outras repartições, né, as outras estruturas. A gente tem o cerebelo, que ele faz a manutenção do equilíbrio corporal e do tônus muscular. Ele vai coordenar todos os movimentos e também ele vai orientar a nossa postura. Sem o cerebelo, a gente não conseguiria, às vezes, quando você vai amarrar um sapato, você não quer agachar. Então você vai lá, levanta a perna. Você só consegue ficar parado em uma perna porque o cerebelo vai identificar, né, a partir... Você quer realizar um ato voluntário. Então a gente vai receber essa informação pelos neurônios, vai passar para o cérebro vai entender que você quer fazer isso e vai passar para o cerebelo. E o cerebelo vai fazer a manutenção do nosso peso em uma perna só. Então, sem o cerebelo, ou quando a gente tem alguma doença, né, que afete o cerebelo, a gente não tem mais equilíbrio. Então, a gente não conseguiria ficar em uma perna só. A ponte é o centro de retransmissão dos impulsos do córtex cerebral para o cerebelo. Então, quando a gente recebe a informação lá no cérebro, a ponte ela vai desencadear a transmissão de todas as informações de equilíbrio, né, que são necessitadas, ou até mesmo de postura corporal, para o cerebelo. No bulbo, a gente tem a presença de centros nervosos,
que eles vão ser relacionados com os batimentos cardíacos. Então, outro sistema que entra também como administração, né, uma parte que é administrada pelo sistema nervoso, é o nosso sistema cardiovascular. E aí, quando a gente fala do sistema cardiovascular, entra a parte de cardiorrespiratório também, né? Porque são dois sistemas que estão bem interligados. Sem o sistema respiratório, a gente não conseguiria transmitir oxigênio para o resto do corpo. E sem o sistema circulatório, a gente não conseguiria transmitir também o oxigênio, porque a gente precisa da hemácia. Então, a hemácia ela só vai estar no sangue, que é de responsabilidade do sistema cardiovascular. Então, no bulbo a gente também tem, né, reflexos de tosse, espirro, salivação e deglutição. A tosse, se vocês assistirem o vídeo sobre o sistema respiratório, é de algum impulso que a gente recebeu lá no sistema, porque pode acontecer por um alimento que estava pegando o caminho errado e indo em direção aos pulmões. Então a gente tem o estímulo de tosse. E o estímulo de tosse ele é coordenado pelos nervos, né, as inervações do sistema nervoso, que são administradas pelo bulbo. As outras estruturas, a gente tem o tálamo, né, que ele vai receber os impulsos dos órgãos do sentido e vai transmitir as regiões correspondentes ao córtex cerebral. Ele tem relação com a parte de emoção do nosso corpo. O cheiro ele está relacionado com a emoção, né? O nosso olfato, quando a gente sente aquele cheiro de uma comida que é especial para a gente, ele é recebido pelo tálamo, porque a gente tem uma emoção relacionada a esse cheiro que estimulou o nosso organismo, e aí ele vai transmitir todas as informações correspondentes para o córtex. O hipotálamo, ele é o órgão, né, essa estrutura responsável pela homeostase. Ele vai fazer o controle da pressão do sangue, vai conservar a água no nosso corpo, vai produzir suor, temperatura corporal. Ou seja, são ações que vão deixar a manutenção da nossa vida de uma forma correta. Então a gente não vai ter um desgaste corporal e por isso a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo vai fazer com que tudo tente ficar o mais ideal possível no nosso corpo. A gente tem a medula espinhal aqui, né, que ela é situada dentro da coluna vertebral, região externa, substância branca, e região interna, substância cinzenta, e ela vai ligar o encéfalo aos nervos espinhais. Na medula espinhal, ela está relacionada, né, com os atos reflexos, que são as respostas rápidas do nosso organismo, que tem a participação do encéfalo, e ela é uma estação retransmissora. Ou seja, a maioria das informações colhidas nas diversas partes do corpo chega primeiro na medula para depois ser passada para o encéfalo. Então, se a gente recebe o impacto no nosso joelho, a medula vai ser a primeira a receber para depois passar as informações para o encéfalo. Aqui a gente tem a imagem, né, do toque, da dor. Quando a gente sente a dor, vai ser primeiro passado para a medula, depois recebido para o encéfalo e todo aquele processo que eu já falei para vocês. Aqui temos o sistema nervoso periférico, que ele é constituído pelos nervos e pelos gânglios. Temos nervos, né, que são os feixes de fibras nervosas, que são envoltos pelo tecido conjuntivo. Os gânglios, que são os aglomerados de corpos dos neurônios fora do sistema nervoso central. E a função deles é conectar o sistema nervoso central com as diferentes partes do corpo animal. Quando a gente fala de corpo animal, a gente fala também do corpo do ser humano. Aqui temos os tipos, né, dos nervos do sistema nervoso periférico, que eles são classificados de acordo com o sentido do impulso, né, que podem ser sensoriais, motores ou mistos. Temos eles são classificados de acordo com o local de origem, né, que são os nervos cranianos, que eles possuem 12 pares. Os nervos espinais, né, os raquidianos, que são 31 pares, que eles saem ao longo da medula, um par por vértebra e apresentam duas raízes. Dorsal sensorial, informação do órgão para o sistema nervoso central, e a ventral, que é a parte motora, que vai passar a informação do sistema nervoso central para o órgão requisitante, né, que é o órgão que mandou o estímulo. O sistema nervoso periférico ele é dividido em dois, que é o sistema nervoso somático, que ele é voluntário, que ele é ligado nos músculos esqueléticos, né, que são responsáveis pelo movimento,
E o sistema nervoso autônomo, que é a parte involuntária do nosso organismo. Ele vai controlar todas aquelas ações que a gente fala que são inconscientes, que a gente não precisa pensar para realizar, que é deglutição, né, lá no final, né, do nosso sistema digestório, e também a nossa respiração e até mesmo o batimento cardíaco. Aí dentro do autônomo a gente tem o autônomo simpático, que ele tem um neurotransmissor que é a adrenalina, que vai preparar o organismo para situações de medo e perigo, que a gente fala que é de luta ou fuga, que é quando a gente recebe um estímulo de medo, a gente tem a ação do simpático. E o parasimpático, que tem um neurotransmissor que é a acetilcolina, que ele vai ter o efeito oposto ao do simpático, né? No parasimpático a gente vai ter o retorno das funções do nosso organismo ao normal, que é a parte de relaxamento. Quando a gente come, a gente se sente relaxado. Então ali a gente tem a ação do sistema nervoso autônomo parasimpático com a ação do neurotransmissor acetilcolina. Aqui, né, a gente tem as diferenças entre simpático e parasimpático. Né? Simpático, luta ou fuga, ele vai aumentar o batimento cardíaco, secreta adrenalina, diminui a secreção. E já no parasimpático a gente tem contração de bronquíolos, diminui os batimentos, aumenta a secreção, e quando a gente tem aumento de secreção é por causa do sistema digestório. Algumas curiosidades, né, do sistema nervoso é que assim, o álcool ele vai deprimir o sistema nervoso, ele vai causar sonolência, por isso que quando algumas pessoas bebem elas sentem sono, por causa das do desempenho que o álcool tem no sistema nervoso. Vai diminuir reflexo e perda do equilíbrio. A gente tem um AVC, que é obstrução e entupimento ou rompimento dos vasos sanguíneos. Poliomielite, que é a paralisia infantil. Ela pode ser viral, ela afeta todos os nervos, né? Lesões na medula, que a gente tem paraplegia e tetraplegia. Paraplegia são as lesões na parte torácica ou lombar da coluna, e a tetraplegia, que são as lesões na cervical, quando a gente não tem movimento mais nem de braços e nem pernas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? E espero que aproveitem a aula.